Bom, outra análise que a gente fez foi a análise do histograma, que a gente coletou em campo 28 medidas da qualidade, 28 medidas de diâmetro em milímetros, e a gente, através dessas medidas, montou o histograma para ver a distribuição da produção, como é que, em quais intervalos havia uma concentração maior de medidas acontecendo, para você poder tomar decisão em função desse gráfico. Você pode ver que analisar o gráfico, analisar as informações com base nesses dados é muito mais complicado do que se você utilizar o modelo, né, do gráfico de histograma para fazer isso. Como é que a gente monta então esse gráfico, esse histograma? Você vai pegar sempre a maior e menor medida, né, do seu conjunto de dados que você tem, e vai definir uma quantidade de intervalos que geralmente varia entre 5 a 20. A gente usou 8 porque a amplitude do histograma, né, que é a diferença entre maior e menor, dava 8 também. Para facilitar, então, a gente vai ter uma amplitude de intervalos de 8 sobre 8, que vai ser igual a 1. E a gente tem aqui as frequências, né, dessa distribuição. Então, por exemplo, entre 37 e 38 milímetros, a gente tem duas ocorrências de parafusos com essas medições. Entre 38 e 39, a gente tem 3. E aí você vai fazendo a contagem, né, em função desses intervalos em que eles aparecem. E o resultado final do histograma, né, esse gráfico que a gente está vendo, que dá uma visualização de como está a distribuição da produção. E é interessante ver que ele é bem próximo da distribuição normal, e a gente tem uma concentração muito grande, né, próximo de 39 e 43 milímetros. A maior parte da produção fica concentrada, né, nesse intervalo aí. Uma conclusão interessante que a gente pode tirar, né, em função dessa visualização, é que, por exemplo, se os clientes têm um intervalo de especificação entre 40 milímetros com mais ou menos 3 milímetros de tolerância, ou seja, serão aceitos parafusos entre 37 milímetros e 43 milímetros, a gente tem um percentual de rejeição dentro desse nosso processo de 7%. Por quê? Porque os parafusos que tiverem de 43 para cima, né, os 43, 44, 45, não serão aceitos. E 2 parafusos desses 28, que a gente tomou a medida, 7% então seria esse resultado, que seria o que não estaria sendo aceito pelo nosso processo. Então apenas 93% do nosso processo seria aceito. O histograma, então, ele mostra, né, ele facilita você visualizar um conjunto de dados e te permite essa tomada de decisão. Bom, então, com o diagrama de Chicao, a equipe, né, como conclusão, ela consegue chegar a várias causas raízes para o problema. Porém, nem para todas ela vai utilizar planos de ação formais, porque ela identificou que algumas são responsáveis em maior parte por estar gerando esses problemas. Então, dentre as duas causas os dois problemas que a gente analisou, que seriam atraso das entregas e os problemas de produção, ela decide, para atraso nas entregas, elaborar um procedimento documentado de contratação de transportadoras, onde serão definidos critérios de contratação e de continuidade do contrato. Ou seja, um modelo de contratação e de permanência de contrato vai ser elaborado tendo em vista ter formas de medição mais rígida, de controle mais rígido dessas entregas. Né? Ela identificou que através disso ela pode reduzir as quantidades de reclamações em atraso de entrega. E na produção, ela decide elaborar um sistema de medição mais eficiente, que vai utilizar gráficos de controle, que é o objetivo da nossa próxima videoaula, e implementar instruções de trabalho, permitindo assim um maior controle sobre o trabalho. Ou seja, vão ser definidos critérios para a produção, vão ser feitas instruções de trabalho, especificações de produto, para evitar que as especificações, os diâmetros e as resistências não saiam conforme as especificações definidas. Uma coisa interessante falar que o plano de ação ele não é uma ferramenta da qualidade, não é uma das 7 ferramentas da qualidade, mas a gente vai elaborar plano de ação na próxima videoaula. A gente vai utilizar o modelo 5W2H1S. Então, pessoal, na próxima videoaula a gente vai ver a implementação dos planos de ação, como montar um plano de ação, e também ver os gráficos de controle. Ver a implementação dos gráficos de controle para controlar, né, o diâmetro e a resistência dos parafusos. Lembrando que a gente vai continuar fazendo o trabalho em cima desse estudo de caso, então é interessante que as videoaulas anteriores sejam assistidas,
Mas lembrando que nada impede, né, que você veja as próximas videoaulas sem ter visto as anteriores. Mas como sugestão para conhecimento, né, para entender essa sequência, é interessante que você veja as anteriores. Bom, até a próxima. Eu conto com a sugestão de vocês no nosso blog. E qualquer oportunidade de melhoria que vocês identificarem, passe para a gente poder melhorar nas próximas videoaulas. Espero que elas estejam sendo aí importantes, né, para vocês e para quem já conhece e também para quem está tendo o primeiro contato com essas ferramentas. Um abraço, até a próxima.